Bom dia, galerinha, bom dia, sejam todas bem-vindas e bem-vindos, é um enorme prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E na aula de hoje, galera, nós vamos trabalhar com um outro conteúdo importante para os vestibulares. Eu não vou dizer tão importante assim como a Grécia Antiga, mas sem sombra de dúvidas é um conteúdo importante que costuma cair nos vestibulares, principalmente na sua fase final, ali a crise do Império, a crise de Roma que leva ao feudalismo, mas também alguns conceitos que vão surgir em Roma, como o próprio conceito de república. E alguns legados culturais romanos, como o código legislativo romano, extremamente importante para a formação do nosso código atual. Então, galera, vamos nessa jornada do conhecimento para Roma Antiga. Quando nós falamos de Roma Antiga, nós estamos falando especificamente de uma época da história onde vai se formar aquele que foi o maior império da história do mundo ocidental, unicamente ocidental. Já que os dois maiores impérios, o alexandrino foi ocidental e oriental, e o maior de todos, o mongol, foi basicamente oriental. E Roma ela tem duas origens. Uma que nós chamamos de histórica, vamos ver daqui a pouco, e uma que nós chamamos de origem mítica. Na verdade, duas origens míticas. A primeira origem mítica, ligada ao mito de Roma e Remo, que está relacionado ao processo de transformação de uma Roma etrusca para uma Roma latina. Conta a história que os ex-etruscos invadiram aquele lugar, ou aquela vila que seria Roma. Mataram o rei, tomaram, na verdade, um rei etrusco, a sua esposa como esposa, que estava grávida do antigo rei. Quando os meninos nasceram, ele mandou matar os meninos, mas os meninos foram abandonados na beira do rio. Foram alimentados por uma loba e depois criados por pastores de ovelha. Esse casal de pastores de ovelha ensinaram a ele que eles eram reis da futura Roma. Cresceram, Rômulo e Remo, tomaram o poder de Roma em uma revolução, depois lutaram entre si, Rômulo mata Remo e funda Roma, muito ligado ao quê? Muito ligado ao deus Ares, o deus da guerra. A outra origem mítica, que foi criada muito tempo depois, foi a origem troiana, que dizia que, antes de morrer, Heitor havia mandado sua esposa, seu filho recém-nascido e um servo embora de Troia. Esses três iriam viajar pelo oceano, pelo mar Mediterrâneo, na verdade, iriam chegar na Península Itálica e iriam fundar a cidade de Roma, atrelando a origem romana a Apolo, apesar de Roma ter realmente como deus Ares. E a origem histórica? A origem histórica fala de uma Roma que é constituída na Península Itálica. Península Itálica, que ao norte tem enormes montanhas, que dificultavam o acesso por terra. Um relevo recortado, montanhoso, de difícil acesso e rico em recursos minerais. Ao centro, uma região com temperaturas que variam muito. Pode ser muito fria ou muito quente, como é a região do Lácio. De terreno que dá para fazer agricultura, mas não é o mais apropriado. E que lançariam aquele povo ao mar, primeiro a pesca, depois o comércio. Finalmente, ao sul, uma região plana, com terras férteis, apropriadas à agricultura e à pecuária. Hoje a Itália, inclusive, ainda se divide na ideia de norte e sul. Norte industrializado, sul agrário. Norte mais desenvolvido socioeconomicamente, sul mais pobre. Essa região de Roma vai ser então invadida, ocupada por mar e por terra, por diversos povos, sabinos, samitas, latinos, gregos, etruscos. Esses três últimos, os mais importantes para a história de Roma. Os latinos que teriam constituído realmente Roma em sua população e em boa parte de sua cultura. Os gregos que vieram trazer a ideia de Estado, organização democrática, republicana, mas na verdade muito mais cultural. E finalmente os etruscos, que teriam conquistado Roma, trouxeram muito sobre arquitetura, organização sanitária,
vai ajudar a formar o Estado na sua fase monárquica e vieram a constituir Roma em si. Em falar em organização política, Roma passa por um processo de organização política que perpassa três fases. A primeira delas, a monarquia romana. A segunda, a república romana. E a terceira e última, o império romano. Vamos falar da monarquia romana, que é a que menos costuma cair nos vestibulares. Não sabemos ao certo quando ela começou, mas sabemos exatamente quando terminou, em 509 a.C. A monarquia romana ela é marcada pelo governo dos reis etruscos sobre Roma. Reis etruscos que tinham caráter sagrado, então eles representavam os deuses na terra, tomavam conta dos cultos aos ancestrais e cumpriam funções religiosas. Cumpriam funções políticas, administrativas e militares. Esses reis etruscos eram orientados, eram aconselhados por duas assembleias. O Senado, onde se encontravam as elites latinas e etruscas, com forte influência sobre esse rei, e a Assembleia ou Cúria, que era onde se encontravam os outros cidadãos da cidade de Roma. Nessa fase, vai se montar a estrutura política social que constitui Roma em toda a sua história como império. Uma sociedade hierarquizada, estratificada, então dividida de cima para baixo, com diferentes estamentos ou grupos de poder, e também oligárquica, ou seja, elitista, e que estava dividida aí em três grandes grupos. O primeiro grande grupo, assim os patrícios, a elite romana, dona de terras, geralmente ou latinos, ou etruscos, ou alguns gregos, mas sobretudo latinos e etruscos. Patrícios que eram a nobreza, a oligarquia romana, que formava o Senado. Abaixo, a plebe, os plebeus, que poderiam ter terra como pequenos proprietários, mas no geral não tinham. Eram cidadãos daquela cidade, tinham o direito de participar da Assembleia, mas sem poder político efetivo, pelo menos não de forma direta. Nós vamos ver que no futuro eles vão ganhar cada vez mais poder. Inclusive se dizia que Roma era a plebe. Quem satisfazia a plebe tinha o poder da cidade de Roma. Esses plebeus, geralmente pobres no início da monarquia, ou durante toda ela, e no início da república, viviam na forma da clientela, os clientes. De onde vem o termo clientelismo, ligado ao paternalismo e ao patriarcalismo. Esse clientelismo funcionava como: eu, grande proprietário de terras, fornecia aos plebeus o direito de habitar as minhas terras. Eles moravam nas minhas terras, produziam nelas e distribuía comigo a sua produção. Já é uma espécie de feudalismo? Não. O primeiro dos primeiros embriões dele. É dessa clientela que vai se evoluir mais à frente para o colonato, já no final do Império Romano, e do colonato vai se surgir ou emergir o feudalismo. Mas calma, muita calma nessa hora. O clientelismo, você morava naquela terra, produzia, distribuía parte do que você produzia com o senhor da terra, mas você era livre, poderia ir embora a hora que quisesse. É claro que havia uma relação de mútua dependência entre os dois, mas não obrigatória e fechada. E ela era muito mais produtiva para a sustentabilidade. Não havia fortes alianças militares, administrativas ou de outros tipos. Finalmente, na base da sociedade romana, os escravizados, que no período monárquico eram em menor número e com pouca importância. Já na República, no início dela, importantes, mas ainda não era a forma de produção por excelência. E finalmente, no final da República, meio para o final, e no Império Romano, a base da produção de Roma. Essa sociedade romana, estratificada, hierarquizada, oligárquica,
vai fazer com que essa Roma venha a viver diversas revoltas. Revoltas que, entre elas, a primeira vai unir parte dos patrícios com os plebeus, levando uma revolta que inicia como a revolta da plebe, que descontenta tanto o Senado como o rei, mas leva a união da plebe a esse Senado, principalmente os latinos, que dão um golpe de Estado e destituem o quê? A monarquia etrusca. Colocam no poder de volta os latinos e criam a chamada República Romana. A República Romana, galera, que marca o período de apogeu de Roma. A República Romana, galera, que vai marcar o período de desenvolvimento da ideia de res pública, a coisa pública, o ideal republicano, a ideia que o público, o povo, as massas estão acima de tudo e qualquer coisa. Então você tem que viver para o público, para as massas. O governo deve ser em nome desse público, das massas, da coletividade. Esse ideal romano, durante o início da República, vai se mostrar muito forte. Enquanto ele se preservar, Roma será forte e estará em crescimento. Porque vai se entender que a sua vida está destinada a servir Roma. O povo romano vai viver e morrer por Roma. E eu gosto de contar uma história que evidencia o poder desse ideal republicano. 2 homens vieram a formar basicamente a República, que formam 2 famílias importantes. 2 famílias extremamente importantes para a história de Roma, e que vão aparecer lá na frente, novamente, como importantes, no processo de formação do quê? Dos triunviratos romanos, que são as famílias dos Pompeus e dos Crassus. Conta a história que os filhos de Pompeu estavam projetando um golpe de Estado para transformar Roma em uma monarquia, destruindo a República Romana e fazendo com que essa República Romana voltasse a ser o quê? Uma monarquia com Pompeu como rei. Pompeu então teria descoberto, teria mandado prender os seus filhos e matado os seus filhos, porque os interesses pessoais não estavam acima dos interesses coletivos. A lei seria igual para todos. E os filhos de Pompeu haviam cometido o maior crime de todos, que era trair o ideal republicano. Isso teria levado eles à morte. Igualzinho ao nosso Brasil de hoje, né, galera? Deixa pra lá. Galerinha, nós vamos ter aqui, em compensação, apesar desse ideal republicano forte, coeso, uma república que vai ser oligárquica. Eles pensavam em governar para o público, para o coletivo, mas um governo das elites. As elites patrícias, os grandes proprietários de terra. Um governo de poucos. Um governo de poucos que estava estruturado de forma também hierarquizada, dividido em 2 poderes. O executivo, que eram os magistrados, e o legislativo, que eram as assembleias. O executivo, magistrados, que como nós sabemos, executa as leis, administra Roma, toma conta das questões públicas, seguindo as leis criadas pelo legislativo. E haviam várias magistraturas, vários cargos políticos. 5 eram os mais importantes. O primeiro deles, o questor. O questor que tomava conta do tesouro público, do dinheiro público. Era uma espécie de contador que organizava as finanças do império. O segundo deles, o censor, que fazia a contagem da população, vendo qual era o grupo social que eles pertenciam, verificando a sua riqueza, ou seja, produzia um censo. E também era responsável pelo quê? Por ver quem era cidadão ou não, supervisionar as despesas públicas, então, o trabalho dos questores e cobrar impostos.
acima deles havia os edis. Edis que eram uma espécie de prefeitos, que tomavam conta das cidades que formavam a República Romana. Tomando conta das obras públicas, mantendo a pavimentação, os banhos, as escolas, os jogos e por aí vai. E os dois mais importantes cargos, os pretores e cônsules. Os pretores são aqueles que administravam a justiça. Então, eles na verdade tomavam conta do exército, da tropa que controlava internamente Roma, prendia as pessoas, julgava as pessoas, condenava as pessoas e executava a lei. Então perceba que aí o poder judiciário em Roma não se encontrava, na verdade, nas mãos de um poder específico, mas sim fazia parte de quem, galera? Fazia parte do poder executivo. Finalmente, galera, o cônsules, o principal cargo. Os cônsules, que como o próprio nome diz, são dois. Por que dois? Para evitar que um tomasse poder demais. Evitando que um tomasse poder demais, distribuindo os poderes, então você tinha um melhor controle sobre a possibilidade de uma ditadura. Esses cônsules, eles organizavam os outros magistrados, controlavam os outros magistrados, lideravam o Senado, ajudavam a organizar a criação das leis e era o principal poder executivo de Roma. Além das magistraturas, nós vamos encontrar também em Roma os poderes representativos, dividido em duas assembleias. O Senado, que era formado pelos patrícios, aqueles seres de Roma, com cidadania romana, grandes proprietários de terra, que a eles era dado o direito de participar do Senado, e só a eles. Era uma espécie de conselho de anciões, que fazia o quê? Que era responsável por escolher os cônsules e criar as leis de Roma. Abaixo a Assembleia, ou Cúria, que se encontravam os homens cidadãos, que tinham o poder de escolher os tribunos da plebe e também debater com o Senado se a lei era justa ou não para ajudar a criá-la. Já quem são os tribunos da plebe? Calma. Essas assembleias, então, o Senado criava as leis e a Cúria, ou Assembleia, ela debatia as leis com o Senado. Os senadores deveriam criar a lei e até a plebe apresentar essas leis e ver se ela era boa ou não ao povo. Se não fosse, não aprovar. Se fosse, aprovar. Mas é óbvio que com o tempo o Senado vai se corromper, vai se preocupar só com seus interesses, e isso vai levar a revoltas da plebe, que levam à criação dos tribunos da plebe. Agora sim. Tribunos da plebe, que era uma assembleia dentro da assembleia, uma assembleia dentro da cúria, que tinha o direito de vetar a criação de uma lei criada no Senado. Então, se o Senado criasse uma lei, fosse até a plebe e a assembleia, a plebe dissesse que essa lei não é boa para o povo, e o Senado mesmo assim aprovasse ela, os tribunos da plebe tinham o direito de vetar, garantindo que a lei seria favorável ao povo. É claro que com o tempo isso também será corrompido. Você vai poder comprar os tribunos da plebe através de jogos de interesse, de influência política, de dinheiro. Aqui, galera, para terminar essa primeira aula, já que a aula de Roma vai ser dividida em duas, assim como foi na Grécia, nós precisamos lembrar que essa Roma republicana, ela vai passar por dois processos importantíssimos. O primeiro delas, um processo que vai levar a reformas jurídicas. O Senado vai governar em nome do povo, mas aos poucos vai se distanciar dele. Vai se transformar cada vez mais em um poder oligárquico, corrompendo os ideais republicanos. Isso vai levar à criação de uma reforma jurídica legislativa, por pressão da plebe popular, que leva à criação da Lei das 12 Tábuas. Uma lei das 12 Tábuas, que é a primeira lei escrita de Roma, provavelmente inspirada também nas leis escritas da Grécia, sobretudo de Atenas, que vai pôr fim ao direito consuetudinário, oral e baseado nos costumes, e vai colocar a lei de forma escrita,
fazendo com que ela fosse, em teoria, executada de forma mais equitária. Essa lei das 12 tábuas vai ter como principais características abolir a escravidão, permitir o casamento entre plebeus e patrícios, que antes era proibido. Vai diminuir as diferenças na execução da lei entre nobres e plebeus, mas no final isso também será corrompido. A lei é como uma aba de bule. Você vira para o lado que você quiser. E, finalmente, a segunda grande coisa que nós temos que falar é a expansão de Roma para o mar Mediterrâneo. Roma se torna uma civilização comercial que vai disputar o poder, a influência econômica no mar Mediterrâneo com uma outra grande cidade e império, Cartago. E isso vai levar às chamadas guerras cartaginesas ou púnicas entre Roma e Cartago, que serão 3. Depois de 3 longas guerras, ambas vencidas por Roma, Roma vence Cartago, vence o general Hannibal, destrói Cartago completamente e toma o poder de todo o mar Mediterrâneo. E tem um grande historiador chamado Fernando Brundel que diz: quem conquista o mar Mediterrâneo conquista um enorme comércio, grandes riquezas. Conquista acesso a novas terras, conquista mais população, mais mercado consumidor, mais cultura, mais tecnologia e ciência, conquista a Europa. E com isso Roma vai se tornar a senhora da Europa e o grande império da antiguidade em sua época. Mas essa Roma irá começar a se enfraquecer no seu ideal republicano. O poder se torna das elites. A ideia de um poder para o coletivo se enfraquece. Isso vai gerar um monopólio do poder através das terras na mão dos patrícios, que vai levar a uma enorme crise social e revoltas, que leva a novas reformas jurídicas. Mas essa crise do Império Romano, galera, nós iremos ver na nossa próxima aula. Então, galera, muito obrigado aí pela presença. Se gostou da aula, dá um joinha aí, inscreve-se no canal e nos ajuda a crescer para nós mantermos essas aulas para vocês. Foi um enorme prazer estar aqui com vocês. Um beijo no coração e até o nosso próximo encontro, galera. Fui!